Já temos aí o pessoal do Instagram. Olá, boa noite. Em Brasília, aqui, 8h30 da noite, começando mais edição do programa Salve Seu Domingo. Todo domingo com um convidado muito especial. E hoje um convidado especialíssimo, meu querido amigo Hugo Fernando Magalhães. Saúde! Boa noite, Hugo. Tudo bem, Marcos? Como é que tá? Tudo bem. Vamos só também compartilhar aqui nas nossas páginas para o pessoal acompanhar, quem não segue o programa. Deixa eu só compartilhar aqui rapidamente. Olá, pessoal do Instagram também. Fazer tudo ao mesmo tempo, a gente acaba tendo pequenas tarefas antes de começar de fato. Já fomos no tempo. E agora, vou só marcar o Hugo aí para o pessoal, os amigos do Hugo, poderem acompanhar também pelo Facebook. E aí podemos começar o programa desta noite. Aqui, marcando o Hugo. Agora estamos prontos. Muito bem, pessoal. A Andréia também já entrou no Instagram. Sandrinha também está com a gente. Vamos lá. Aos pouquinhos o pessoal vai acompanhando também. Então, diretamente do Facebook, diretamente do Instagram. Hugo, muito bem. Queria começar te perguntando o seguinte. Bom, o Hugo é meu amigo há uns 20 e tantos anos, né? A gente se conheceu lá na época da adolescência, né? Um grupo grande de amigos aí da época do movimento escoteiro. E o Hugo sempre foi um dos mais divertidos e com sacadas, né? Espirituosos dos nossos amigos, né? E a gente convivia bastante na época, né? Mas dos últimos para cá a gente não tem visto mais. E aí eu queria fazer uma pergunta genuína, né? Que eu não sei a resposta. O que você está fazendo na Carolina do Norte? Como é que você foi parar aí nos Estados Unidos? Cara, isso foi uma mudança que a gente fez no processo de 2018, 2019. A minha esposa, ela trabalhava na Volvo no Brasil, e ela recebeu uma proposta para vir para trabalhar na Volvo nos Estados Unidos. E nesse mesmo período eu estava trabalhando na Renault. Daí a gente sentou para conversar, sentou para ver como é que era, o que tinha a situação, e falamos assim, começamos a ver. Era uma proposta bacana, uma proposta boa, e eu tinha a possibilidade de também continuar trabalhando remoto na Renault, enquanto eu conseguia fazia meu processo todo para conseguir os trabalhos aqui nos Estados Unidos. Então a gente parou, pensou, viu quais eram as possibilidades, o que tinha de acontecendo. Era uma proposta boa, valia a pena, e a gente falou assim, vamos encarar, porque, cara, a situação de você sair do teu país, viver fora, por mais que os Estados Unidos tenham uma influência, o Brasil tem uma influência grande dos Estados Unidos, você viver a cultura nos Estados Unidos, você viver, cara, é uma oportunidade muito boa, muito bacana, é um crescimento assim que vale muito a pena. Então a gente viu essa situação e falou assim, bora, vamos ver o que tem pra gente lá. Então foi nesse processo, a gente começou isso daí, foi no final de 2018, a questão de estudar o processo e tudo mais, daí a gente fez toda a documentação, e no meio de 2019 a gente se mudou aqui para os Estados Unidos. Então estamos aqui desde 1º de julho. A gente veio conhecer aqui em maio, né, para ver como que era a cidade, tudo mais. É uma cidade pequenininha, cara, é uma delícia de cidade, completamente diferente assim do que eu estava acostumado. Então, padrão para mim é Curitiba, 2 milhões de habitantes. Daí você muda para uma cidade que tem 300 mil. A região tem mais, mas a cidade aqui onde eu moro em si tem 300 mil habitantes. Cara, é completamente diferente. É uma mudança assim total no estilo de vida, que é fantástica. Você sempre morou em Curitiba, né? Vida inteira, cara. Vida inteira. Nasci em Curitiba e eu mudei em Curitiba de bairro. Então, nasci no bairro das Mercês, vivi acho que 3 anos fora no bairro das Mercês. Mudei para o centro e voltei para as Mercês de volta. Para mim, bairro assim sensacional aí na cidade. Então, mas nunca tinha saído da cidade. O máximo que eu tinha feito era viagem. Tipo, ficava 3 semanas fora. Foi o máximo que eu saí da cidade. Fora isso, cara, nada além disso.
Então foi uma experiência completamente inédita, assim, morar fora, sabe? Nunca tive essa experiência. Então você continua trabalhando remoto? Não, daí eu trabalhei remoto até fevereiro desse ano. Então eu fiquei de julho até fevereiro. Daí em fevereiro eu pedi o desligamento da Renault e para começar os processos que eu tinha aqui dentro, que estava vendo aqui, né? Porque eu vim para os Estados Unidos, a Marina ela veio totalmente legalizada no seguinte sentido, visto e permissão para trabalho. Então ela já veio com tudo isso ok. Eu vim com um visto ok. E eu tive que iniciar o processo de permissão de trabalho aqui. Então, logo que eu cheguei, dei início no processo, só que, poxa vida, você pensa, Estados Unidos, negócio moderno, negócio agilizado, vai ser rápido. Cara, você não faz ideia. Todo o processo que você tem que fazer para solicitação de visto aqui é por papel. Não existe processos online para essas coisas. Então, é carta para lá, carta para cá, o tempo inteiro. Então, a coisa que era para levar, assim, tipo, 3 semanas, um mês, levou 6 meses para eu conseguir esse visto. Então, quando eu consegui o visto, tipo, uma semana depois teve o lockdown e parou tudo aqui por conta do processo do Covid que está assolando aí, não só o Brasil, aqui nos Estados Unidos o negócio também está complicado. Então, daí eu parei nesse processo. Então, atualmente eu estou conversando aí, eu faço entrevista fiz algumas entrevistas aqui, mas o negócio parou bem, assim, nesse sentido, né? Não está meio parado. Agora está retomando, agora, como o nosso governador aqui, foi na semana passada, ele já indicou que vai começar a vacinação, então já está com o processo, então a princípio, tomara que as coisas voltem aqui ao normal, que essa questão começando a ter vacina, vai ir mais, sei lá, uns 6 meses, as coisas, espero que comece a voltar ao normal. E como é que está sendo passar essa pandemia nos Estados Unidos? Assim, você imagino que tem acompanhando mais ou menos aqui no Brasil, os desdobramentos, como é que está vendo diferença do que é passar por isso aqui ou aí, ou é tudo a mesma coisa? Cara, tudo, vamos dizer assim, como a gente tem uma linha do governo mais ou menos está alinhado no mesmo pensamento, eles estão fazendo as mesmas coisas, ao meu ver, né, as mesmas coisas erradas nos dois países. Então, mas tá melhorando, sabe? Tá melhorando. A gente tem aqui o governador aqui já está tomando posições mais ativas, então tá melhorando nesse sentido. Então, eu acredito que para o próximo ano as coisas vão melhorar. Mas, cara, é muito negacionismo, cara. Isso daí complica a vida. A partir do momento que você nega que você tem um problema, você não vai querer achar a solução. Isso daí complica muito a situação. Então, teve muita trava nesse sentido que aconteceu. Não só aí, aqui também, cara. É que como eu tô vendo os dois lados, eu acompanho o Brasil, por conta tenho família no Brasil, né, cara? Eu quero saber como que tá minha mãe, meu pai e tudo mais. Tenho essa preocupação aí. Então, eu acompanho a fundo aí o que está acontecendo no Brasil. E você vê, sabe, os mesmos... Você fala assim, cara, por que vocês estão fazendo isso? Não é nessa linha que tem que ir. Então, acontece nos dois lugares o mesmo procedimento. Então, não sei. Agora, mais uma vez, acredito que as coisas aqui... Vai trocar o governo aqui, acho que as coisas começam a melhorar um pouco nesse sentido. Muito bem. E, no geral, assim, o que você achou mais difícil aí nesse 1 ano e meio aí de adaptação ao novo país? É que é a primeira vez que saiu de casa. Cara, eu tenho uma facilidade muito grande de me adaptar com o ambiente, cara, sabe? Então, eu não vejo, sabe, o pessoal teve muita coisa, quando veio para cá, o que você tem no Brasil, você não vai ter aqui. Cara, acredito que sim, é verdade. Por exemplo, eu não tenho muita facilidade que eu tinha no Brasil, eu não tenho aqui, mas você não pode buscar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo completamente besta, mas para você entender o que é a situação. Por exemplo, aqui não existe requeijão, tá? No Brasil, em qualquer padaria tem requeijão. Aqui não tem requeijão. Aqui tem sour cream. Então, o que acontece? Em vez de eu ficar chorando que eu não tenho requeijão, eu comecei a consumir sour cream, que é diferente, é completamente diferente, mas é tão bom quanto. Ou seja, eu não fico apegado àquela coisa que eu tinha no Brasil. Ah, meu Deus, eu não vou ter requeijão. Não, beleza, o que tem aqui? O que tem aqui é isso. Beleza, vamos com isso. E segue em frente. Então, nesse exemplo bobo que eu estou dando aqui, eu extrapolo isso para qualquer outra coisa. Então, se você tem uma diversidade, se você tem qualquer coisa nesse sentido, o que eu tenho para resolver essa diversidade? Eu tenho isso? Beleza, eu vou com isso. Eu não vou ficar buscando as coisas que eu tinha no Brasil, coisa nesse sentido,
seguir em frente. Então, cara, eu acho que eu me adapto muito fácil nesse cenário, nesse tipo de coisa, né? Então, que para mim tá... Pô, o lugar aqui é excelente, cara. Sabe assim, quando você vê as coisas funcionando, então tem coisa assim que você fala assim, cara, é triste de ver assim, porque eu vejo as coisas funcionando aqui, eu falei assim, cara, eu queria isso para todo mundo, sabe assim? É aquela coisa assim que... Por que isso não funciona para todo mundo? Tem seus defeitos? Claro que tem seus defeitos. Tem muita coisa ruim aqui, tá? Não é as mil maravilhas, não. Mas as coisas boas eu queria que funcionasse para todo mundo, que tivesse em tudo que é lugar. Então, e são nessas coisas boas que eu me calco para conseguir as coisas melhores. Então eu não fico buscando o que era só bom no Brasil para trazer para cá, porque eu falei, aquilo que tinha lá não vai ter aqui. Então eu tenho que partir desse ponto em frente, para eu seguir em frente. Então essa é a diferença, e como eu vejo, como que eu acho que tem que ser o meu comportamento aqui, né, cara? Eu não posso ficar arraigado a alguma situação passada para conseguir aqui, senão eu não vou andar para frente. Sim, exatamente. E o que você está mais sentindo falta da Curitiba? De pessoas, né? Então, pô, minha mãe, meu pai, isso daí é o que eu sinto falta. De minhas tias, meus irmãos, isso é o que faz falta, porque isso daí hoje melhorou muito, né, cara? Hoje eu pego aqui o telefone, WhatsApp, Skype, em 1 minuto eu tenho minha mãe me chamando de filhinho, sabe? Aquela coisa assim que, pô, isso daí é impagável, isso daí não é aquela coisa assim que isso aqui eu não tenho aqui. Eu tenho através de uma tecnologia do meio eletrônico, isso daí me ajuda e é onde eu consigo ter. Mas... E é isso que eu sinto falta. Nas outras coisas, cara, putz, nada faz falta. A questão, aquilo que eu já comentei, né? A comida, você não vai ter tal comida no Brasil. Não tem problema, aqui eu dou o meu jeito. Então, tem muita coisa assim que você consegue substituir. O que você não substitui é a pessoa. Todo o resto você consegue substituir. Então, isso é o que faz falta aqui. Muito bem. E, bom, você contou aí né, que né, foi aí junto com a sua esposa, né? E eu queria saber como é que eu não conheci, né? Foi depois a gente da época bem depois a gente como é que foi? Como é que vocês conheceram? Conta um pouco aí do casamento que chegou até aí. Cara, o casamento foi alguma coisa assim sensacional. Foi assim, sabe aquela coisa assim, tipo, acertei na vida. Acertei na vida eu casei tarde, né? Eu casei com 30 e tantos anos, geralmente o pessoal casa, sei lá, com 20 e poucos, eu casei tarde, mas eu conheci minha esposa, a gente conheceu correndo. Então, eu tinha um problema de insônia, vamos lá, do começo, porque eu tinha um problema de insônia, eu não conseguia dormir, sabe assim, eu ficava varando noites e noites e noites, eu não conseguia dormir. Um dia eu falei assim, cara, eu vou dormir na marra hoje, para dormir eu vou ter que estar cansado, pensamento peão meu, tá? Nada, sem embasamento nenhum nisso. Eu falei assim, eu tenho que estar cansado, acho que se eu estiver cansado, desgraçado de cansado, eu vou conseguir dormir. Acordei um dia, corri 10 quilômetros de manhã, corri 10 quilômetros no fim da tarde, cara, dormi que nem um anjo naquele dia, cara. Eu falei assim, opa, então se eu correr eu vou cansar, se eu cansar eu vou dormir bem. Cara, comecei a correr. Então eu corri que nem um desgraçado, sabe? Eu corri assim 3, 4 vezes por semana e eu comecei a dormir melhor. Não resolvi meu problema de insônia, mas comecei a dormir bem melhor. E nessas que eu comecei a correr, eu entrei numa assessoria de corrida, e que era HP Sports, então lá eu comecei a conhecer um monte de gente, e depois eu conheci o pessoal da Corredores de Rua de Curitiba, onde eu conheci minha esposa. Então, no Parque Barigui, a gente estava correndo, lá no Lago do Parque Barigui, perto da ponte, onde ficava o antigo Parque Alvorada. Isso daí só quem é velhinho vai lembrar, lá do Parque Barigui. Então, lá naquela região foi onde eu conheci a minha esposa. E daí a gente começou a conversar, conheci ela, uma pessoa fantástica, e o dia que eu conheci ela, cheguei em casa, o Orkut, falei assim, preciso ver detalhes. E lá eu comecei a procurar. E daí eu encontrei ela no Orkut, e qual é a surpresa lá? Dia do aniversário, 10 de agosto, era o dia do aniversário dela. Exatamente meu dia do aniversário. Cara, eu mandei a cantada mais safada, mais sem vergonha que eu já posso imaginar na minha vida. Eu perguntei para ela se ela era uma pessoa estupenda, espetacular, maravilhosa,
por ter também nascido no dia 10 de agosto. Deu certo. Deu certo. A partir dali, a gente começou a conversar, começou a se encontrar, começou a marcar corridas e cada vez mais próximo. E a gente foi se conhecendo assim. Então, através da corrida, a gente se conheceu. E queria também perguntar, me lembro uma época, né, bem mais antiga, assim, quando a gente estava ainda, acho que antes da faculdade, durante a faculdade, me lembro que vocês com o Nápoles, eu sempre lembro disso, que tinha uma banda lá do Nega Pulou e vocês faziam uma participação, né? Isso, exato. Lembro isso da época, mas não sei, como é que começou isso? Conta um pouco desse episódio. Isso daí começou o seguinte, a gente começou... Eu tinha terminado um namoro na época, isso daí foi bem antes do meu casamento, né? E eu era muito caseiro, ficava muito em casa, eu não saía tanto. E daí aquele detalhe, né? Acabou o namoro, vamos cair na vida, né, cara? É aquele pensamento, vamos conhecer gente, cair na vida. Ó, o Wellington ali começou a dar risada no Instagram, ele também estava no grupo da Nega Fulô. E a gente começou a sair e a gente conheceu essa banda Nega Fulô. O que os caras tocam? Eles tocam música dos anos 70, disco clássica dos anos 70, que é fantástico, né, cara? Então, na época, em Curitiba, tinha um bar chamado Lúpulos, e era na época ainda do Shopping Estação, mas naquele modelo antigo do Shopping Estação, que era um espaço de show, não era um shopping, era um espaço de show. Tinha um bar chamado Confraria lá. E a gente começou a ir no show desses caras, porque a banda é excelente, cara. Pô, e a gente começou a ficar amigo deles. E daí o que a gente começou a fazer? Como os caras tocavam várias músicas dos anos 70, eu tenho mais ou menos um pezinho ali na dança, né? Eu consigo dançar mais ou menos direitinho. E eu comecei a inventar as coreografias para as músicas dos anos 70. Então, cara, a gente começava a fazer isso nos bares, abria a rodinha, cara, eu falava assim, cara, abriu rodinha, eu vou dançar, cara, sabe assim, mas não tenha dúvida, eu quero aparecer, né? E a gente começou a fazer isso daí direto em tudo que é lugar. Teve uma festa fantasia na Confraria, que era o bar que ficava no Estação. Eu combinei com meus amigos, com o Napoli, com o meu irmão Thiago, com o Luizão, com o pessoal, que a gente ia nessa fantasia de Village People. Cara, quando a gente chegou de Village People na Confraria, o pessoal da Nega falou, cara, sobe, vem aqui, sobe e dança no palco. Porque eu já tinha feito a coreografia pro YMCA e pro Macho Man. Cara, a gente subiu lá, o negócio veio abaixo, sabe? Assim, foi um show à parte. O que aconteceu no outro dia? Isso daí foi num sábado. Desculpa, foi na sexta. No domingo, eles iam tocar na Lúpulo e era o último dia. O baterista da Nega Fulô chegou para mim e falou assim, cara, vocês não conseguem, pra gente fechar com chave de ouro a nossa temporada na Lúpulo, vocês não conseguem lá? Disse, vamos também. E a partir daí, cara, os caras eles começaram a chamar a gente recorrente pra gente ir dançar. A gente ia por pura diversão, nada além disso. Então, vamos dizer, não era trabalho, não era contrato, não era nada. Mas era alguma coisa assim, tipo, extremamente prazerosa. Então, tinha ali as temporadas em Santa Catarina. No verão, a gente ia para Itapema, Meia Praia, tinha um bar chamado Café Pinhão nesses locais, a gente ia direto lá. E o que começou a acontecer? Como a gente começou a ficar meio que uma atração à parte ali para fazer, a gente animava o pessoal, porque a gente dançava no palco, só que quando a gente vinha para a pista, fazia aquelas linhas e o pessoal começava a dançar junto para fazer todo o movimento. Então, aquilo ali animava muito o ambiente, cara. O pessoal da Nega Fulô começou a chamar a gente. Então, a gente ia para Santa Catarina, por exemplo, tinha hotel pra gente, tinha toda a parte de estadia, tudo mais, por conta da banda, por conta de quem estava contratando os caras, a gente aproveitava horrores aquilo ali. Então, assim, foi exatamente nessa época. Daí a gente precisava do cowboy. Foi aí que entrou o Napoli. Então, o Napoli, ele entrou fazer o cowboy do Village People. Eu era o motoqueiro, era o único que tinha coragem de fazer aquele bigode indecente lá e usar a jaqueta de couro com corrente, sem camisa. E daí cada um tinha o seu papel, né? O Luizão, o policial, o meu irmão Thiago era o marinheiro, o Wellington também fazia parte lá, ele era o operário da construção civil, então tinha todo mundo participando, cara. Foi uma fase muito gostosa, assim, muito boa, cara. Deu para aproveitar bastante.
Muito bem. Eu assisti umas 2 vezes e realmente é bem divertido. Eu não sabia que virou uma coisa tão recorrente assim, né? Sim, cara, tinha semana que era 3 vezes, cara. Desculpa, não entendi? O Fernando Tixi aqui perguntando se você era o índio, né? Mas não. Era... Não. Quem sabe? O Christian foi o índio por uma vez. Do período que eu participei da brincadeira, que o pessoal não tinha índio. E teve uma vez um carnaval Foi um carnaval que a gente foi para Bombinhas e a Dega falou ia tocar. Falei, cara, vamos lá para bagunçar, vamos. A gente arranjou a gente montou uma fantasia de índio na última hora e a gente colocou o Christian nessa cilada, cara. Ele entrou lá como índio para dançar. Muito bem. Bom, então, Zé, a maioria do pessoal que está nos acompanhando aqui no Instagram, no Facebook, são amigos do Hugo, né? Talvez não tenham ainda assistido outro programa desse. A gente conversa aqui um pouco sobre generalidades, como estamos fazendo aqui, mas também um pouco sobre música. Então, o convidado escolhe uma música para a gente ouvir, ou algumas. Então, já que a gente está falando assim dos anos 60, a gente vai um pouco mais para trás aqui. O Hugo mandou algumas, a gente vai ouvir uma delas, a gente toca aqui, depois o Hugo comenta um pouco a razão da escolha dessa. Então, vou botar aqui. O pessoal que está no Facebook vai ouvir melhor, quem está no Instagram às vezes está com uma certa dificuldade, mas vamos ver se vai dar certo. Vou botar aqui, vamos lá. Promoção Presentes Coca-Cola. São milhares de prêmios, 100 kits com PlayStation 5, TV. Woke up this morning, jumped out of bed, on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you, knocked on your door with heart in my hand, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have the dollar for the rest of my life? Say yes. They'll never get the message of the way I like trouble up my friends. Because I really know you gotta be so rude. Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'll marry you anyway. I'll marry you anyway. No matter what you say, we'll be a family. I hate to do this beautiful choice and live without her. Love me or hate, we will be bold. And that Bom, aqui é uma versão super legal dessa música Rude, né, do Mad, que não conhecia, não sei se esse pessoal só faz essas músicas assim, essa banda chama como? Postmodern Jukebox. Pois é, eu não conhecia, são só músicas assim? Sim. Então o que o cara faz? O Scott Bradley é o cabeça da banda e ele monta as músicas com várias outras pessoas para fazer ali a questão da voz, dos instrumentos e tudo mais. E ele faz os arranjos todos com essa visão. Então tem várias e várias músicas desses caras que eles dão essa roupagem aí para a música, faz um arranjo diferente e eles tocam esse tipo de música. Cara, eu simplesmente adoro versões de música, sabe assim? É uma coisa assim que, putz grilo, desde sempre isso daí é uma coisa que eu acho sensacional, porque eu acho um desafio do tamanho do mundo, cara. Imagina, você tem uma música que é um clássico, que é uma música muito espetacular, e você vai ter que fazer uma releitura de um clássico e tem que continuar bom. Então, sabe, eu acho isso daí simplesmente fantástico. Essa daí é uma das músicas que, bom, eu acho... uma das músicas que eu mais gosto dos caras. E uma coisa que eu tive uma sorte do tamanho do mundo, cara. Em 2017, eu e a Marina, a gente viajou para a Espanha, em 2017.
E a gente estava na Espanha aqui, que daí fazia a programação na Espanha, né? O que a gente vai fazer? Vamos visitar tal lugar, tal lugar, tal lugar. Você monta ali a tua programação. E um dos locais que a gente fez ali, que a gente estava para fazer a visita, foi vamos num show, vamos ver uma noite, um show, alguma coisa para a gente visitar. E a gente viu que estava tocando o Postmodern Jukebox, ia estar em Barcelona, no dia que a gente ia estar em Barcelona. Então eu falei assim, cara, vamos, a gente tem que dar um jeito para ver essa banda. E coincidiu assim de forma fantástica, cara. O dia que a gente estava lá, a gente foi ver, eu vi esses caras tocando ao vivo, cara. Sabe assim, ó, um show altamente contagiante. Eles são muito animados porque eles têm um diretor de cerimônia, alguma coisa nesse sentido lá, que um cara que fica conversando com o pessoal enquanto eles vão tocando as músicas. Então eles deixam a coisa muito animada, que, sabe, você se sente próximo da banda. Fantástico, cara. É totalmente recomendado, cara. Postmodern Jukebox. Quem tiver chance, pode escutar os caras, que tem coisa boa. Tem música assim que eles pegam muito atual, que eles colocam essa roupagem antiga, esse arranjo antigo, que é delicioso de escutar. É muito bom. Depois, quem quiser ouvir todos, o pessoal do Instagram fica com mais dificuldade de ouvir, não consegui resolver esse negócio ainda aí, mas no Spotify tem só procurar a playlist Salve Seu Domingo, que a gente coloca todas as músicas do programa, então as últimas 3 ou 4 músicas que vocês virem vai ser as músicas de hoje. Então, são as que o Hugo sugeriu aqui, né? Mas é interessante isso, dizer que eu me lembro em Curitiba fez muito sucesso aquela Solution, né? Sim. Que fez as versões, quer dizer, eles se inspiraram naquele filme The Commitments, que é um filme muito legal, né? Muito bom, cara. Muito bom. E eu adorava também, porque ele é muito, né, o vocalista principal, ele é muito carismático, ele contava as histórias, tudo era que nem a Nega falou, né? Mas depois também muito, muito entusiasmante, né? A gente fica... é muito legal de dançar. E isso daí o que você falou é verdade, porque a Solution, cara, adorava a Solution. Terça-feira os caras tocavam na Lúpulos também. Então, cara, não entendo como eu tinha energia para isso, cara. Eu saía da faculdade e eu ia para Lúpulos para ver o show dos caras na Lúpulos numa terça-feira para estar acordado às 6 horas da manhã no outro dia para ir trabalhar. Você fala assim, cara, não dá. Só que a Solution, eles emulavam o Commitments, no caso, e a Commitments, eles fizeram várias versões de clássico da Aretha Franklin, do Wilson Pickett, do Otis Redding, do pessoal clássico do Soul Music ali norte-americana, cara, que eles davam aquela roupagem que a Solution colocava um pouquinho mais de rock na música e não só o soul, mas também deixava tudo de forma assim espetacular, cara. E era uma banda assim excelente para assistir, para acompanhar. Gostava muito dos caras também. Cara, Curitiba tava muito bem de banda nesse período aí. Hoje eu não sei mais como que tá, cara, mas pô, tinha várias bandas assim espetaculares assim no começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Solution era uma delas. Talvez a gente que tinha mais energia para acompanhar também, né? Nessa época da faculdade eu também saía 5 vezes na semana. Exato. Tudo bem que eu estudava comunicação, não precisava estudar muito, mas quem tinha que estudar de verdade aí, talvez tivesse mais dificuldade. Mas, enfim. Né? E o que mudou muito na sua vida, Hugo, dessa época? Assim, assim, claro, né, a gente está envelhecendo, amadurecendo e tudo, né? E a vida muda, os interesses mudam mesmo. Claro. Né? Obviamente, eu também já não consigo mais sair 5 vezes na semana, mas nem é meu interesse, mas o interesse são outros. O que você acha que mudou na sua vida, né, com o amadurecimento, e o que se manteve? Eu sei que você gosta de jogar, enfim, como é que você fez essa transição aí nesse período? Uma coisa que eu acho que é o seguinte, o que acontece é o seguinte, cara, vamos lá, nessa época, você sempre tem pensando em termos de trabalho, tá? Nessa época, você tem alguém, por exemplo, se você teve um problema no trabalho, você tem alguém para passar o problema para frente, para a pessoa, desata aí que deu problema nisso daqui. Só que à medida que passa o tempo, você é essa pessoa que começa a desatar os nós. Então, a responsabilidade que você adquire à medida que o tempo vai passando, isso daí é uma coisa que pesa muito. Mas pesa não no sentido ruim. É uma coisa que eu acho assim, pô, eu acho fantástico, sabe assim, deu problema em tal coisa, precisa arrumar aquele problema. Cara, vamos lá, cara, sabe assim, isso aí brilha o olhinho quando tem que resolver
coisas nesse sentido. Essa responsabilidade de você, o cara assim, que vai dar o jeito para resolver o que quer que seja o problema que você tenha, essa responsabilidade é uma coisa que eu não tinha nessa época. Nessa época eu tinha, deu problema, ó, faz aí que deu certo. Agora não tem mais o faz aí que vai dar certo. Você é o cara que vai ter que fazer dar certo. Então isso daí é uma coisa que tinha nessa época. E a coisa que tinha nessa época, eu tenho hoje e eu vou ter daqui a 20, 30 anos, sem problema nenhum, cara. Batman, eu vou acompanhar o Batman, vou continuar acompanhando o Batman e eu vou continuar jogando videogame, sabe? Então são coisas assim que eu faço desde sempre. Eu tive meu primeiro videogame, que foi um telejogo, foi em 82, 83, eu tive o meu primeiro videogame. E desde então, eu tive absolutamente todos os videogames de todas as gerações que tem até hoje. Então, hoje eu tô brigando para conseguir um Play 5, porque essa porcaria você não acha para vender em lugar nenhum, cara. Pô, sabe, hoje que eu tenho, ó, tá fácil o acesso para comprar um videogame, mas você não acha para vender. Mas é aquela coisa assim que cada um tem um momento, tem uma forma de aliviar o estresse. Tem aquele cara que vai jogar o futebol, tem aquele cara que vai sair com amigo, não sei o que lá, para dar aquela aliviar do estresse. Cara, eu vou jogar uma horinha de videogame ali para matar alguém no Fortnite, e é onde eu vou dar o meu, sabe assim, opa, agora eu tô tranquilo. Então, é aquela coisa que eu mantenho assim, sabe, desde sempre. Mas você joga todo dia? Todo dia. Uma hora assim, no mínimo assim, eu jogo todo dia sabe, é uma coisa assim que dá aquela extravasada, sabe, assim, você acaba o dia e fala assim, opa, preciso tomar um banho e preciso jogar um videogame. Daí agora o dia fechou, agora foi bom. É tranquilo, né? Pois é, essa é uma área que eu desconheço, eu nunca joguei videogame, assim, muito episodicamente. E o que mudou muito, assim, como é que você acompanhou essa evolução nos últimos 30 anos? Melhorou? Acompanhou uma linha? Teve percalços? Como é que você faz uma avaliação global? São duas coisas, vamos colocar duas coisas distintas. A evolução tecnológica, o que eu comento é o seguinte, tem muita gente que pega gráfico de videogame, tem que ter gráfico bom para o jogo ser bom. Eu falo, não, a diversão proporcionada pelo jogo é o que torna o jogo bom. Tanto é que eu jogo Mega Mania do Atari até hoje, porque é um jogo extremamente divertido e é do Atari, entendeu? Então é um jogo assim que são quadradinhos e você imagina, pô, esse quadradinho caindo é uma chuva de meteoro, sabe assim? Daí você tem que imaginar a coisa. Então essa diversão o jogo tem que ter. Tecnologicamente falando, hoje o jogo virou filme. Tá? Então hoje você tem assim, a construção da narrativa que você tem num jogo, ela é muito mais imersiva, porque você faz parte daquilo, você tem que fazer a coisa acontecer. Uma decisão que você toma, você muda o final do jogo. Uma decisão certa, você vai para uma determinada solução. Uma decisão errada, você vai para outra. Cara, isso é fantástico. Isso daí é uma coisa assim excepcional para você jogar. E na minha opinião, já está acontecendo. E isso daí vai ser o futuro. Vai se tornar a maior mídia que você vai ter de entretenimento que vai ser videogame. Vou te falar, em 2013 saiu um jogo chamado Grand Theft Auto, o 5, foi o que saiu em 2013. Foi a maior arrecadação de entretenimento em qualquer mídia veio desse jogo. Esse jogo custou $500 milhões para ser produzido e ele se pagou em 3 dias. Tá? E tudo que veio a partir daí foi lucro para esse jogo. E quando você vai jogar, cara, você fala assim, o que os caras estão fazendo? E não é aquela coisa assim, não é coisa para criança. Vamos dizer assim, você joga com 3 personagens, só para dar um exemplo. Um personagem tem problema com tráfico de drogas, o outro cara é uma pessoa que tem uns 45 anos, que está passando pela crise da meia-idade, e o outro é um cara que é viciado em remédio, mas remédio que você compra em farmácia. Tá? Não drogas. E você tem que viver por esses 3 caras. Então, isso aí não é atrativo para criança, mas quando você vê os caras construindo a história desse jogo e você vê aquilo, você fala assim, cara, isso daqui foi perfeito. Eu tenho um amigo, Marden, que mora que faz crítica de cinema de Curitiba. Comentei com ele, isso daqui foi disparado, a melhor coisa que saiu do entretenimento em 2013, mas disparado. Compara com filme, com música, com o que você quiser.
E o videogame está se tornando isso, cara. Então, acabou de ser lançado um jogo agora que vai ser outro, que vai ser jogo de virada, que eles lançam, que é virada, assim, na indústria, que é o Cyberpunk 2077. Cara, a estrutura que eles fizeram para esse jogo, eles criaram um mundo à parte. Então, são coisas, assim, fantásticas que eles estão criando, cara, que... Putz, é aquela coisa, um filme em 2 horas você resolve, um jogo desse você precisa de 40 horas, e não é todo mundo que tem essa disposição de jogar 1 horinha por dia, por 40 dias, para ver o final de uma história. Mas quem tem essa disposição, cara, vai ficar maravilhado com o que os caras estão entregando hoje, porque assim, é algo assim de outro nível, é coisa assim, são histórias fenomenais. Uma coisa que eu sinto pena é que, por exemplo, hoje, se você for pegar filme, as histórias em quadrinho dominam os filmes hoje. Então, se você for ver as maiores bilheterias, pega 2019, 2020 foi atípico, mas se você pegar de 2019, dos 10 primeiros filmes de maior bilheteria, seguro que a maioria era um filme de história em quadrinho. Não vou falar número porque eu não tenho certeza, mas dos 10 eu te dou certeza que mais da metade eram de história em quadrinho. Esse universo rico de história em quadrinho que descobriram ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu tenho um universo equivalente dentro dos jogos de videogame. O dia que acertarem um filme, até hoje não acertaram, todos os filmes que fizeram baseado em videogames hoje foram ruins, mas o dia que acertarem um filme baseado em videogame, você vai abrir um novo modo de fazer cinema, no caso, baseado em histórias de videogame. Na verdade, é uma indústria mesmo, né? Total. Como isso envolve as pessoas, assim, eu vejo até na televisão os caras fazem transmissão de jogo, uma coisa que para mim não é imaginável, é impressionante mesmo. O League of Legends, que é onde eles o eSports, no caso, né, que é onde eles fazem essas transmissões e tudo mais, o campeonato do ano passado pagou mais que o Brasileirão. Então, para você ver como que tá a proporção que está tomando isso. Muito bem. Bom, acho que é o momento para a gente ouvir mais uma canção aqui. Vou tentar... depois a Mia aqui está perguntando o que teve vontade de ser sommelier. Então vamos deixar essa pergunta para justamente... Vamos ouvir mais uma música e a gente vai para essa... Eu vou tentar colocar aqui a música. And I know she'll be the death of me, at least. Eu vou adivinhar. É o centro do universo dos seus humanos. We'll both be numb, and she'll always get the best of me. The worst is yet to come. This I know. Yeah, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't go around breaking anyone's heart. People always told me be careful. She told me you'll never be alone. I can't feel my face when I'm with you. I can't feel my face when I'm with you. I can't feel my face when I'm with you. Oh, I can't feel my face when I'm with you. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, feel that hot blood in my body when it drops. I'm the one who will dance on the floor. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. It's just imagine. Muito bem, muito bem. Vamos ver. O pessoal do Instagram está conseguindo ver bem, mas acho que quem está no Face ouve melhor. Misturando 3 músicas, muito entusiasmante. É uma banda mais ou menos nova, né? Não, essa banda ela não é tão nova, cara. Acho que ela tem uns 10 anos, mas ela tá fazendo mais sucesso agora. Entendi.
Entendi. E Pamplemousse essa banda. E o que eles fazem aí, além de uma releitura, é claro, de 3 músicas, né, do Weeknd, do Michael Jackson, e tem mais uma que eu não vou lembrar qual, é um mashup, né, cara? Eles juntam 3 músicas e, putz, explode a cabeça. E a outra coisa que eu acho sensacional, o dia que alguém tiver, se você pôr esse link aí, cara, repara no tecladista e no baixista dessa música. Cara, se essa música não tiver som e você vê esses 2 caras, você dança. Porque, sabe aquela pessoa que toca com tesão, toca uma música e o cara tá sentindo a música, cara? Porra, se eu vejo isso, cara, eu falo assim, quero nem saber, cara, tô junto, cara, porque essa empolgação, essa de vontade que o cara tem de tocar a música, de sentir a música, cara, isso é fantástico. Então, qualquer clipe dessa música. Só que tem um detalhe, o contraponto disso, a vocalista, ela tá morta, né? A vocalista, ela canta assim como se não tivesse vida. Mas você vê o baixista tocando e você vê o tecladista, cara, porra, cara, que coisa espetacular, cara. É assim, muito, muito bom. Mas nessa aí que eu vi, eu achei que ela tava no gingado, eu achei que ela tava animada. Essa é a exceção, tá? É a exceção da regra. Tá. A maioria das músicas, ela não tem energia vital, cara, se você for ver as outras músicas que os caras tocam. Essa daí, ela tá mais empolgada. Quando eu botei no Google, parece que ela é esposa do tecladista. Né? Eles foram indicados pro Grammy agora, cara, esse ano. Ela lançou uma música, eles lançaram um álbum em francês, e esse álbum em francês foi indicado ao Grammy. Então os caras estão... uma banda que eu acho que ganhou fama e surgiu na internet, que tá ganhando fama, tá ganhando mundo aí, cara, por conta dessas mashup, dessas produções que eles fazem, assim, que são simplesmente fantásticas, cara. São fantásticas. Eu gosto muito dessa banda. Muito legal, gostei bastante, também não conhecia. O pessoal aqui no Instagram que não conseguiu escutar, então depois procura lá no Sábado Seu Domingo, vocês vão escutar as músicas que a gente ouviu hoje. Dá um abraço para a Michelle aqui, para o Grantesk. Que chegou... Oi? Mandar um abraço para a Michelle e para o Grantesk, eu estou vendo comentário aqui deles no Instagram. Porque a Michelle não pegou do começo, que está lá na Carolina do Norte, então está lá diretamente dos Estados Unidos aí nesse nosso programa de hoje. Então vamos fazer a pergunta que ela fez, né? Como é que você virou sommelier? Cara, essa história do sommelier foi uma brincadeira, cara, que aconteceu. Em 2011, eu resolvi fazer... Cara, eu montei um apartamento e eu montei a cozinha do apartamento, eu montei ela sem fogão, porque eu falei assim, cara, eu não cozinho, não gosto de cozinhar e eu não preciso de fogão. E eu resolvi que não queria fogão e eu não fiz sem nada na cozinha. Cara, acho que passou 6 meses, cara, eu falei assim, eu vou fazer um curso de chefe de cozinha. Então, eu precisei de montar toda uma estrutura. No curso de chefe de cozinha, tinha um módulo, que era o módulo de sommelier de vinho e sommelier de cerveja. E, cara, definitivamente eu não gosto de vinho, então aprendi isso no curso, que eu não gosto de vinho. Então, falei assim, tô tranquilo nesse ponto. Mas a cerveja eu achei muito bacana. Porra, cara, eu adorei cerveja, sabe? Comecei a aprender a conhecer um pouco mais cerveja, você aprende uma coisa ali, outra ali, achei fantástico. E daí eu fui fazer um curso de sommelier de cerveja. E nesse curso específico de sommelier de cerveja, que eu fiz lá na UP, com o Daniel Wolf, que é o responsável pelo mestre cervejeiro, então você aprende várias técnicas para você analisar a bebida, para você ver cor, carbonatação, você ver todo esse tipo de coisa. Cara, eu comecei a brincar isso, porque eu comecei a fazer isso de forma completamente despretensiosa e totalmente brincadeira. Eu comecei a fazer para refrigerante. Cara, refrigerante é mais ou menos muito parecido, sabe? Não tem o universo que é a cerveja, que você sente as coisas. Você toma uma coca, cara, é uma coca, você não tem muito o que inventar. E só que daí eu comecei a brincar, daí eu comecei assim, coca aqui, eu tô sentindo tons de não sei o que lá, notas de não sei o que lá, mas era tudo mais zoação. Só que refrigerante é uma coisa que eu gosto muito, cara, sabe assim, sempre tomei e é uma coisa que eu tomo ainda até hoje. Diminui bastante, mas é uma coisa que eu continuo tomando. Então, eu começava a fazer isso. E o que eu fazia? Toda vez que eu viajava, eu pegava os refris locais. Cara, Fanta, a gente conhece meia dúzia de Fanta que tem no Brasil. Existe mais de 130 tipos de Fanta.
Então, cara, é aquela coisa assim, pô, eu lembro que eu viajei para Holanda uma vez, cara, e quando eu cheguei em Amsterdã, eu entrei num bar, cara, eu cheguei, eu vi a geladeira do cara, tinha umas 8 Fantas ali, eu falei assim, cara, eu quero uma de cada, sabe assim, ó, não me interessa, eu vou tomar um gole desse treco, eu quero uma de cada. E eu comecei a tomar refrigerante dessa forma, para conhecer toda a variedade que tem. Tipo, agora eu tô com, ó, esse aqui é o que tá me acompanhando aqui na Root Beer. Isso daqui é gelol, cara. Sabe gelol quando você se machuca? É cânfora com gás isso daqui. Mas eu acho uma coisa que eu acho boa. Então são coisas assim que eu comecei, mas essa questão de sommelier de refrigerante é de tudo por uma brincadeira, né? Porque começou a ter sommelier para tudo, né? Eu falei, não, então beleza. Sou sommelier de refrigerante. Eu sou especialista nessa área. É o único no mundo, né? O único no mundo. O maior de todos. E aí uma curiosidade, então, mas assim, cada país, a Coca, por exemplo, que é universal, é diferente? É diferente. Então, só para fazer um comentário, porque isso foi a minha lembrança ontem do Facebook. Porque o que aconteceu? Como eu disse, eu trabalhei na Renault e até pouco tempo. Então, todo mundo que viajava, como a Renault, o grupo Renault tem a Nissan, por exemplo, eles têm fábrica no Japão. Então, todo mundo que viajava, eu chegava e falava assim, ó, cara, traga um refri para mim. Então o pessoal foi para o Marrocos, cara, me trouxe Coca do Marrocos, Coca de não sei aonde. Pegando um exemplo específico, a Coca do Japão. A Coca do Japão é menos doce, tá? Então ela é diferente do Brasil nesse sentido, ela é menos doce e ela tem uma carbonatação muito mais alta. Então você toma aquilo, cara, parece que ela tem muito mais gás, mas ela tem menos doce. Isso é de verdade, tá? Isso não é zoação. Mas, por exemplo, eu não vejo diferença da Coca brasileira e da Coca mexicana. Cara, é Coca igual. Sabe, não faz diferença. Mas na japonesa você faz. A Coca ela faz pequenas adaptações no paladar para ela conseguir atender o público do local. Mas é muito pequeno, cara, porque eles têm que manter o padrão Coca-Cola, né? Que ele não pode fazer variações absurdas. Mas, por exemplo, Coca como eu disse, Coca do México, a Coca do Brasil, o que você sente de diferença, por exemplo, se você tomar Coca de lata e uma Coca de garrafa, você sente muito mais a diferença entre esses dois tipos de bebida do que uma Coca entre países. Então, de Coca é isso. Mas só mais uma coisa, Fanta do Chile é a melhor que existe. Isso daí é garantido. Fanta do quê? Desculpa, a Fanta do Chile, a Fanta laranja do Chile. Você lembra da nossa Vime? A nossa Vime de criança? Sim. A Fanta do Chile, a Fanta laranja do Chile tem o gosto da nossa Vime de criança. Então, por isso que eu falo que ela é a melhor Fanta que existe. A melhor. Muito bem. Muito bom. Beleza. Então, já que a gente já está 50 minutos aqui, vamos caminhando para o final. Normalmente eu ouvi 2 músicas, como o Hugo me mandou 5, eu resolvi pegar 3, que tem uma outra mais antiga, que eu acho que a versão é melhor que a original. Essa é uma da única que eu já conhecia. Então vamos ouvir um pedacinho, né? Não é todo mundo. O pessoal do Instagram, vamos ver se consegue. Vou tentar botar mais próximo aqui, mas vamos ver se vai dar. Vai ser só um pedacinho. Depois vão estar todos lá no Spotify, só vocês encontrarem. I'm fine, living the life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free, but that's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say. I feel fine and I feel good. I feel like I never should. Whenever I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're. Muito bem. Essa música é muito antiga já, né? Já é antiga e a versão também é antiga, né?
Friends. Isso daí, cara, eu vou te falar. Essa música, por que eu coloquei ela quando você me perguntou, cara? Porque essa música, se você me perguntar o que ela me lembra, eu falo Grupo Escoteiro, cara. Porque eu lembro que no Grupo Escoteiro eu andava com pochete, aquela coisa espetacular, bonito de ver. Na minha pochete eu tinha um álbum de foto, um Walkman, tudo que você consegue colocar num celular hoje eu levava numa pochete, que era o álbum de foto, um Walkman, e essa música eu gravava naquelas Sony UX, e eu gravei várias vezes essa música, que eu achava assim, eu falava assim, cara, o que os caras fizeram com a música, cara? Porque, mais uma vez, a música original é muito boa, e os caras fizeram uma versão calma, assim, parece uma massagem no cérebro, essa menina cantando, cara, de tão tranquila, gostosa que é essa música. Então, porra, boas lembranças. A música é boa, e o melhor, ela me traz boas lembranças da época, quando eu escutava bastante ela. E dessa época, quer dizer, você, assim, muitos meus amigos hoje são ainda dessa época, né, do escotilho. Você não ficou muito tempo. Como é que foi essa experiência para você? Cara, foi alguma coisa fantástica, porque eu lembro que quando o chefe, eu fui lá, na verdade eu jogava RPG com o Carlyle, e eu fui lá porque ele queria conversar com o Guga, bom, com uma pessoa lá do Grupo Escoteiro. E quando eu cheguei lá, o Guga apresentou a gente para o pessoal como a gente queria entrar no Grupo Escoteiro. Eu falei assim, cara, não quero entrar no Grupo Escoteiro. Foi a primeira reação que eu tive num primeiro momento. Daí o cara me mostrou, semana que vem nós estamos indo acampar aqui, ó, que era o Salto São Francisco. Eu olhei para aquilo e falei assim, cara, eu vou conhecer isso aqui semana que vem? Eu falei assim, cara, eu quero entrar no Grupo Escoteiro. Então eu entrei com esse objetivo. Cara, uma vez que eu entrei lá, cara, foi aqueles, tipo, mudanças de vida, porque... Cara, que pessoal leve, sabe assim, ó, cara, eu conversava com o pessoal lá, era um pessoal assim que, pô, eu lembro, tipo, conversava com o pessoal do colégio, coisa do gênero, assim, era um clima mais pesado, sabe assim, os assuntos eram relacionados a colégio, prova, não sei o que, você fala, ai, cara, putz, eu não quero falar disso, eu quero falar de coisa mais tranquila, assim, né? E lá no Grupo Escoteiro, cara, era mais nesse sentido, sabe assim, ó, era fazer uma visita, fazer um projeto, fazer coisa assim... Que a gente trabalhava lá no Grupo Escoteiro, cara, que era assim, simplesmente fantástica. E todo mundo tava com esse pensamento de ter um ambiente gostoso, ter um ambiente bacana, e isso daí funcionava. E, além de ter o escoteiro, por exemplo, que a gente fazia isso daí no sábado, a gente, pô, saía direto, cara, era sábado à noite, domingo à tarde, o pessoal continuava se juntando porque tinha liga, sabe assim, ó, pô, era bom estar com todo mundo ali. Então... isso daí, se eu for pegar hoje dos grupos de amigos que eu tenho no Facebook, provavelmente do Grupo Escoteiro assim, é um dos maiores, cara, porque é aquela, sabe assim, aquele grupo que continua o acompanhamento. A gente não tem mais uma comunicação tão próxima, não é aquela coisa de ficar batendo papo todo dia, mas o acompanhamento dessas pessoas, cara, eu tenho, porque eu tenho muito carinho por todo mundo do Grupo Escoteiro, cara, alguma coisa assim que, sabe... E sem falar, cara, que o Grupo Escoteiro é um lugar, assim, fantástico, né, cara? Você aprende muita coisa bacana, assim, que você carrega pra tua vida, que vale muito a pena, cara. É um lugar, assim, que fez diferença pra mim como pessoa, cara. O movimento escoteiro é alguma coisa, assim, muito bacana. Acho que vale muito a pena quem tem criança, quem tem possibilidade de colocar, acho que é um lugar, uma coisa que vale a pena. Legal. Eu também tive uma experiência, assim, quando eu fui lá na época do Positivo, por acaso eu estava num outro que eu não estava gostando muito e fui lá conhecer. E aí era o planejamento do ano, e que no final ia com a viagem para o Machu Picchu. Eu falei, vamos ficar. Quer dizer, vai terminar o ano no Machu Picchu. A gente fez um monte de coisa, acabei que quando saiu o Machu Picchu mesmo, eu já tinha ido viajar para o intercâmbio, não fui, mas aproveitei um Salto São Francisco entre muitos outros, né? Que era fantástico. Muito bem. Chegando aqui mais perto do final, normalmente o convidado traz 2 músicas, daí a partir dessas músicas, eu sugiro uma música também para o convidado. Então, já que o gosta das versões e tudo mais, eu vou tocar uma música que eu adoro, que é uma das minhas favoritas, e a versão também disputa com a original, se é tão boa quanto ou não. Vamos ver.
O Face eu não tô vendo mais no Face, só estamos no Instagram. Voltou o som do Face? Voltou a imagem. Tá bom, não sei o que aconteceu. Deixa a música que pode estar lá na playlist. Eu não consegui pegar direito, era Can't Take My Eyes Off You? Can't Take My Eyes Off You, numa versão também meio antiga, assim, versões tipo Yes, Música dos Beatles, e fez essa versões, se chama The Templeton Twins. E aí fez várias versões, e essa versão do Can't Take My Eyes Off You eu achei muito legal. É toda assim, anos 30 também. Eu vou dar uma olhada, eu acho bacana isso. Acho que você vai gostar. O disco inteiro é super legal, vou te mandar depois o link. E né, quem está nos acompanhando pode ver na página do Salve Sobre Mim. Essa tecnologia sempre me derruba aqui, então não sei o que aconteceu, 2 vezes reiniciou. Quem estava no Facebook também ficou prejudicado, mas tudo bem. Bom, daqui a pouco o Instagram corta com o modo automático, ele está chegando lá. Você falou, Hugo, da Renault e tudo. Me conta um pouquinho o que você faz lá, fazia na Renault. Onde é que você trabalhou mais e o que você fazia mais tempo aí? Cara, o que eu entrei na Renault com a parte de gerenciamento de projeto dentro da Renault, no caso, para fazer a atualização do data center que eu tinha, dos data centers que eu tenho na América. Então, a gente tinha uma classificação no data center que você tinha que melhorar a questão da infraestrutura do ambiente para você garantir que você tinha X horas de funcionamento ano que você tinha naquele ambiente e garantir que você não impactava na produção caso houvesse falha de infraestrutura no ambiente. E isso daí pensando mais na parte de rede de computadores e dos servidores que tem lá dentro. Então, eu entrei lá começando a fazer isso. Só que eu entrei para fazer um projeto específico, fechei o projeto, teve um sucesso no caso, né? A gente conseguiu atingir as metas que tinham a necessidade. E daí eu recebi uma proposta para continuar na Renault, mas daí no caso para conseguir gerenciar a estrutura que você tem física de rede de computadores em toda a fábrica e continuar, no caso, essas manutenções que tinha em data center em toda a América. E daí eu continuei fazendo essa parte, sempre pensando mais na parte de entrega de projeto e coisas nesse sentido, e também no running da fábrica, né? Deixar os processos da fábrica redondinho e tudo mais. Só que à medida que o tempo vai passando, cara, não me aguento quieto, daí eu comecei a trabalhar com o pessoal de compras, para fazer compras de equipamento, compra de material, desenvolver projeto, comecei a trabalhar com a parte daí, desenvolvimento de projeto ágil, montar as salas de videoconferência, fazer coisas mais nesse sentido para ter a comunicação e garantir. No final, nos últimos anos que eu tinha ali da Renault, cara, eu estava fazendo gerenciamento de evento com o board da empresa, eu estava fazendo... coordenando, fui para o Peru fazer evento de videoconferência com a Renault. Então foi bem amplo, assim, foi uma experiência muito grande em várias áreas dentro da empresa, assim, que foi simplesmente fantástico, cara. A Renault assim, é um lugar que, porra, um universo para você trabalhar, bucha assim, todo dia, mas fantástico para trabalhar, sabe assim, aprendizado enorme. Muito bem. O Instagram aqui nem avisou e já era. A conexão está tudo ruim, já era. Então, o pessoal do Instagram já era, mas quem está aqui a gente pode despedir, né? Então, para terminar, Hugo, foi super legal a nossa conversa, sempre foi bom rever, saber das coisas. Queria saber um pouco do futuro. O que você pensa aí? O que você planeja muito longe? Planeja só o dia seguinte? O
que você está pensando aí para frente? Não, agora aqui o próximo passo que eu tenho aqui junto com a minha esposa é conseguir, no caso, efetivamente, a minha reposicionar aqui dentro, no caso, né? Porque agora que estou começando a voltar às entrevistas, né? Eu já fiz 2 entrevistas aqui, quero dar continuidade nisso daí para montar a estrutura, para continuar aqui as coisas aqui, para a gente ter fazer um pé de meia bom aqui para depois voltar para o Brasil mais para frente. Mas nesse visualização dos próximos anos, a gente continuar a estrutura aqui, continuar mantendo as coisas por aqui. E ela tá feliz no trabalho aí? Tá feliz, cara. Ela gosta muito do que ela faz, né? Ela é muito próxima do que fazia no Brasil, fazendo aqui também, mas ela gosta bastante da parte de trabalho. E aqui a gente tá com a flexibilidade, porque nessa época de pandemia, né, ela tá conseguindo trabalhar de casa. E como a gente tem uma estrutura bacana, que a gente montou uma estrutura num escritório bom aqui dentro de casa, então ela consegue trabalhar bem, consegue entregar o que precisa lá no trabalho dela, mesmo trabalhando de casa, tá conseguindo fazer isso direitinho. Legal, muito bem. Muito bom, passou uma hora assim super rápido. Porra! Falar contigo aí, ouvir essas músicas e, enfim, conversar um pouco aí com o pessoal que está acompanhando. Agradeço aí quem acompanhou o programa aqui no Facebook, no Instagram. E, bom, todo domingo, 8h30 da noite, estão convidados aí para conversar sobre a vida, sobre a música, e com pessoas assim, normais, assim, comuns, mas sempre com histórias boas para contar. Maravilha, Marquito. Aí, Hugo, muito obrigado. Participação, e nos vemos em breve. Se cuida, cara, tudo de bom para você, para tua esposa e para a menina e para outra que está chegando. Está nascendo a qualquer momento. Valeu, gente. Valeu, camarada. Se cuida. Todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.